Graças a paz, igreja. Glória a Deus. Fico feliz mais um domingo, podendo estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, os pastores, pela recepção da igreja. Todas as vezes que viemos aqui, nós somos muito bem recebidos. Louvo a Deus pela vida de vocês. E é uma honra estar aqui nessa noite, podendo trazer a palavra do Senhor. Creio que Deus ele tem um tempo preparado para todos nós. Deus ele separou esse tempo para estar trazendo algo para a vida de vocês, que você possa estar nesse momento totalmente cativo a Ele, para que você possa receber do melhor de Deus, para a vida de vocês nessa noite. Amém? Abra comigo lá em João capítulo 19, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Para que possamos estar lendo juntos. Todos acharam? Amém? Amém? Lá diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim, esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, sem costura, tecido numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Somente até aí, amém? Feche seus olhos, vamos estar orando neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, pela tua verdade. A tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Ministre em nossas vidas, ministre em mim, ministra, Senhor, na tua igreja. Que seja um tempo, Senhor, de cura, de libertação neste lugar, de salvação. Ó Pai, que o Senhor venha alcançar mentes e corações aqui, Senhor, para que aqueles que entraram venham sair daqui transformados, restaurados por Ti. Pai, todo impedimento, tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua palavra de fazer, Senhor, a boa obra venha cair por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha mesmo, Pai, trazer libertação em cada mente, em cada coração deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Deus. Nós lemos um texto que João relata sobre a crucificação de Jesus. Jesus, ele passa pela via dolorosa rumo à crucificação. O texto que nós lemos aqui relata já o ato da crucificação, mas antes disso Jesus ele passa por uma via rumo à sua crucificação, aproximadamente 600 metros, carregando aquela cruz. E tratava-se de um costume arrepiante, aonde o condenado à crucificação era encarregado de carregar a sua própria cruz, ao que aos olhos de todos era como uma prova de culpa. Todos aqueles que eram condenados à crucificação, eles precisavam passar por aquela via, carregando ali a sua própria cruz, como se servindo, era uma referência daqueles que eram acusados como uma prova de culpa. E ele não estava sozinho naquela via. Quando Jesus ele passa por aquela via, existia ali uma multidão de seguidores, de curiosos, judeus, soldados romanos. Era uma multidão naquele lugar. A palavra fala que era festividade em Jerusalém. Jerusalém comemorava uma festa, uma festividade, a Páscoa, naquele momento, quando Jesus passava. Então uma multidão o espremia, comprimia, uma multidão ali ofendendo Jesus, acusando ele, muitos ali tacando objetos, coisas em Jesus. Imagina aquele momento, Jesus passando no meio daquela multidão, e as pessoas ali acusando, não queria saber o motivo no qual ele estava sendo acusado, mas queria acusar, julgar. Até que Jesus ele chega ao Gólgota, aonde nós lemos aqui, o lugar da crucificação de criminosos. E ali, a multidão ela já não se fazia mais presente. A multidão ela já não se fazia mais presente ali naquele momento, no ato da crucificação. Ela já não estava mais ali. A multidão que acompanhava Jesus naquela via, no ato da crucificação, no Gólgota, ela já não estava mais presente. Por quê, pastor? Porque ali era um lugar da vergonha. A vergonha exposta naquele momento, ali no ato da crucificação. Como eu falei, a multidão já não estava mais presente, e sim um seleto grupo de pessoas, os mais próximos, a sua mãe, a Bíblia fala da mãe dele, fala da tia, mulheres mais próximas ao seu ministério, e o seu discípulo João. Aquelas pessoas estavam ali, um seleto grupo de pessoas estavam acompanhando o momento da crucificação de Jesus. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus ele se fez maldito por nós, ele se colocou no lugar de acusado em nosso lugar. Jesus ele toma para si os nossos pecados, ele toma para si a nossa culpa, a nossa condenação. Aquilo que era para vir sobre nós estava vindo sobre ele naquele momento. A cruz em si já era uma vergonha. A maior vergonha da cruz não era mais o motivo do qual ele estava sendo acusado, e sim despir a pessoa. A maior vergonha da cruz era essa. O vestimento dos judeus naquela época era como se fosse um roupão, uma espécie de um vestido que eles vestiam, e Jesus ele se vestia dessa forma. E existem duas classes de pessoas: umas que acreditam que Jesus ele foi crucificado com uma espécie de uma tanga por baixo daquele roupão, e existe uma classe de pessoas que creem que Jesus ele foi crucificado nu. Por isso é falado a vergonha da cruz. Imagina o homem mais digno, o homem mais santo, o homem mais puro que a terra recebeu, ter que se despir, ficar nu perante ali a sua mãe, os amigos, os soldados. Não há nada mais vergonhoso do que a nudez. A nudez ela faz com que a gente se esconda.
não é, pastor? A nudez, ela faz com que a gente se esconda. E até hoje nós pregamos sobre a nudez de Adão, que se escondeu ali após o pecado cometido. A nudez fez Adão se esconder, mas Jesus, ele não tinha aonde se esconder, como se esconder e nem o porquê de se esconder. Mas por que muitos até hoje pregam sobre a nudez de Adão e poucos falam sobre a nudez de Jesus? Por que não pregam sobre isso? Porque a maior marca da cruz, igreja, escuta algo comigo, a maior marca da cruz não foi a sua nudez, mas foi o seu grande triunfo, a sua glorificação e a sua vitória. Amém? A maior marca da cruz não foi a sua nudez, mas sim a sua glorificação, a sua vitória, o seu triunfo naquela cruz. Poucos falam sobre a nudez de Jesus, mas muito é pregado sobre a nudez de Adão, porque Adão, ele é lembrado pela sua nudez, mas Jesus, ele é lembrado pela tua vitória, amém? Jesus, ele é lembrado pela tua glorificação. Jesus, ele é lembrado porque ele triunfou. Jesus, ele não ficou conhecido pela sua vergonha, e sim porque ele venceu, ele triunfou, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, ele é lembrado por isso. Glória a Deus. Diga ao seu irmão, Jesus, ele vai ser lembrado pela sua glorificação. Fale isso para o seu irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é lembrado pela tua glorificação. Tentaram sim, envergonharam sim, mas Jesus, ele não é lembrado pela tua vergonha. Jesus, ele não é lembrado por nada disso. Ele é lembrado porque ele triunfou, amém? E ele vive para todos sempre. O escritor e teólogo Philip Schaff um dia escreveu: tal como os conquistadores levam os seus troféus, assim também Cristo levou o símbolo da própria vitória, amém? A pessoa, quando conquista, ele leva os seus troféus. E Jesus também, quando ele levou sobre si o símbolo da vitória dele. A cruz, ela não conseguiu vencer Jesus, amém? O diabo, ele não conseguiu vencer Jesus. A morte não conseguiu parar Jesus. É aquilo que era para ser uma vergonha, se tornou para dupla honra na vida dele. Todos olhavam para a cruz e diziam: acabou. As pessoas olhavam para a cruz e diziam: acabou. A Bíblia fala que pessoas de longe conseguiam avistar a cruz, e muitos, quando olhavam para aquilo, diziam: acabou, mas era apenas o início, era o início de um novo tempo, era o início de uma nova história. A cruz não é o final, é o início de um novo tempo. Assim como a história foi dividida em duas, assim como a cruz, ela dividiu a história, assim também será na nossa vida, igreja. Se você hoje se aproximar da cruz, se aproximar do Jesus da cruz, eu tenho certeza que Deus, ele começa hoje um novo tempo na tua vida. Um novo tempo é iniciado hoje na tua vida. Talvez você olhe para a tua vida e fale: Senhor, acabou, é apenas o início. Aquilo que você acha que acabou é apenas o início. Muitos olhavam para aquela cruz e diziam: acabou, não tem mais jeito, acabou. Aquele que pregava, aquele que operava um milagre, aquele que ressuscitava estava morto, crucificado, já não tem mais jeito. Mas era apenas o início. Ali estava iniciando um novo tempo, ali estava iniciando uma nova história na tua vida, ali estava iniciando um novo tempo na tua família, ali estava iniciando um novo tempo na história. A cruz, ela dividiu a história, assim também na nossa vida. Nesse momento existe um Cristo erguido no madeiro. Jesus, ele estava erguido no madeiro. A nossa imagem da cruz, ela vem da Igreja Católica, com uma tanga, cabelos compridos, olhos azuis. Claro que não queriam expor uma imagem de um Cristo nu, mas não foi bem assim, foi muito mais cruel, foi muito mais vergonhoso. O momento que as pessoas estão ali
perto da cruz, quando nós nos aproximamos da cruz, é o momento em que a cruz ela não revela a nudez de Jesus, mas sim a nossa nudez. Igreja, quanto mais nos aproximamos da cruz, não é a nudez, como eu falei antes, de Jesus que é revelada, mas sim a nossa nudez. Como eu falei, talvez você hoje, até hoje, nunca tenha ouvido falar sobre a nudez de Jesus. Mas por que, pastor? Porque a cruz, ela não é para revelar a nudez de Jesus, mas sim a nossa nudez, como nós estamos. Quando nos aproximamos, quanto mais perto da cruz estamos, quanto mais perto de Jesus estamos, mais a nossa nudez é revelada. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais a nossa nudez é revelada, mais nós nos avaliamos. Tem muitas pessoas hoje levando talvez uma vida de qualquer forma, porque estão distantes da cruz, estão distantes de Jesus, do Jesus da cruz. Pessoas estão afastadas, estão longe daquilo que a cruz representa, daquilo que a cruz ela nos ensina. Mas quando nós nos aproximamos, mais nós nos avaliamos, mais nós somos medidos, mais nós refletimos sobre a nossa vida. É a noite de você se refletir, parar e pensar e se aproximar daquilo que a cruz representa na tua vida, daquilo que aquele ato representa para nós. Tem muitas pessoas hoje entrando do nada a ver não, pastor, é só uma roupinha, nada a ver não, é só um comentário, nada a ver não, é só um pecadinho. Tem muitas pessoas hoje entrando do nada a ver, mas por quê? Porque essas pessoas estão longe da cruz, porque nós estamos longe da cruz. Quanto mais nós nos aproximamos, mais vemos, enxergamos aonde erramos, a nossa nudez é revelada e nós mudamos. A cruz ela vem para transformar. A cruz ela vem, aquele ato ela vem para nos transformar, para mostrar quem nós somos e aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos ser transformados. A mensagem da cruz é para rever conceitos, igreja. A mensagem da cruz é para polir aliança. A mensagem da cruz ela é transformadora. Perto da cruz estavam 4 soldados romanos, prontos para despir, arrancar suas vestes, pô-lo na cruz. Mas eles não estavam ali preocupados com Jesus, e sim com suas vestes. Eles queriam pegar aquelas vestes e levar um pedacinho da desgraça dele, um registro. A Bíblia fala que eles dividem as vestes em 4 partes. Isso revela um tipo de pessoa que está próximo da cruz, mas longe do Cristo da cruz. São pessoas que estão perto da cruz. Aqueles soldados estavam perto daquele momento, presenciaram, participaram daquele ato. Eles estavam perto da cruz, mas longe do Jesus da cruz. Aqueles tipos de pessoas que não estão preocupadas com Jesus, estão mais preocupados em publicar desgraça. Pessoas que só pensam em si, não compadecem com o problema dos outros. Hoje em dia, infelizmente, nós vivemos tempos assim. Pessoas talvez estão morrendo do lado de pessoas querendo tirar foto, querendo publicar, porque quer like. Eu não sou dessa turma aí não. Dá like, registra. Pessoas estão morrendo ao redor e as pessoas estão preocupadas em fotografar, publicar, não se compadecem com o problema alheio, não se compadecem com aquilo que a pessoa está passando. Pessoas que só pensam em si. Esses dias eu vi uma reportagem de um homem que sofreu um acidente, um caminhoneiro. Ele estava preso na ferragem, vivo, suplicando por misericórdia, pessoas saqueando o caminhão, fotografando, filmando aquele momento, e não tinha um para ajudar aquele homem. Isso são tipos de pessoas que estão perto da cruz, mas longe do Jesus da cruz. Pastor, eu não faço isso. Talvez o irmão está passando por um problema, e aquela pessoa leva
a conversa para frente. É a mesma coisa, é a mesma situação. Isso são pessoas que estão perto da cruz, mas longe de Jesus. Se a presença dele não está mudando os seus conceitos em relação às pessoas, é porque você está distante de Jesus. É porque você está distante dele. Uma das características do Evangelho é mudar pessoas. O verdadeiro Evangelho é para mudar a gente. O próprio Jesus, ele veio para anunciar esse Evangelho. Ele sendo Deus, ele veio como gente, viveu como gente, morreu como gente para salvar a gente. O próprio Jesus, ele veio para salvar a gente, para mudar a gente. Ele veio como gente, morreu como gente, para dar vida, uma nova vida para a gente. Ele veio para anunciar esse Evangelho. O Evangelho, ele muda corações. O Evangelho, ele muda conceitos. Ele serve para anunciar uma novidade de vida. É esse Evangelho que nós precisamos nos aproximar. É esse Evangelho que nós precisamos nos aproximar. Hoje em dia tem muitas pessoas querendo ficar perto da cruz. É o símbolo do Evangelho. Mas a presença de Jesus, a pessoa está distante. Pessoas só querem um pedaço de pano. Pessoas só estão se aproximando da cruz por causa de um pedaço de pano. Pessoas não estão mais sensíveis com a dor alheia. Pessoas passando necessidade, as pessoas só pensando nela. A luz do Evangelho, ela tem que resplandecer no homem, amém, igreja? Não adianta nós andarmos com crucifixo, talvez tatuarmos uma cruz no nosso corpo. Não adianta estarmos próximos da cruz, mas se nós não estivermos próximos de Jesus e Ele mudar a nossa vida. Aqueles 4 soldados, eles não respeitam a família, repartiram as vestes de Jesus em 4 partes. Pastor, por que a família não reivindicou? Se um parente morre, quem tem direito às coisas daquele parente? A família. Jesus, ele estava sendo morto naquela cruz. Jesus estava ali naquela cruz, estava sendo crucificado. Ele ia passar pela morte. E aqueles soldados, eles pegam as vestes de Jesus. Eles pegam ali as vestes e começam a repartir em 4 partes, brincar, zombar, jogar sorte ali pela túnica. E a família não reivindicou, a mãe, a tia. Se um parente morre, quem tem direito a essas coisas são os parentes. Por que elas não fazem isso? A Bíblia não mostra isso, em nenhum momento elas reivindicando as vestes dele. Porque quem tem intimidade com Jesus, igreja, não está preocupado com aquilo que Jesus ele pode dar, mas sim por aquilo que Ele é, amém? Quem tem intimidade, quem está próximo de Jesus, não está preocupado com aquilo que Ele pode dar, mas sim com aquilo que Ele é. Elas não estavam ali atrás de uma herança, elas não estavam ali atrás de um pedaço de pano, elas não estavam ali atrás de uma roupa, elas estavam ali por causa do acusado, elas estavam ali por aquilo que Ele é, amém? Elas estavam ali por aquilo que Ele é. Elas não queriam nem saber daquela roupa. Elas não queriam saber daquele pedaço de pano, aquela veste. Elas estavam ali por causa de Jesus. Elas estavam ali por aquilo que Ele é. Se o motivo que te traz à igreja for um pedaço de pano, das vestes dele, da bênção, de algum benefício, é porque nós estamos distante dele. Nós não podemos vir para a igreja atrás de um benefício, daquilo que Ele pode dar, daquilo que Ele pode proporcionar. Nós temos que botar os pés aqui por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa para nossas vidas. Jesus, Ele está distante disso. A razão que te traz aqui tem que ser Ele. A razão que te traz aqui, faz você sair da tua casa, tem que ser Ele. A razão que te faz levantar e se preparar para estar num culto desse, tem que ser Ele. O restante, pastor, o restante Ele vai acrescentando. O restante Ele vai acrescentando. Mas nós temos que entrar aqui por Ele. É por Ele, é sempre por Ele. E as outras coisas Ele vai acrescentando. As outras coisas Ele vai acrescentando. Tem pessoas que falam, eu vou estar perto da cruz para ver se cai um pedacinho de alguma coisa nas minhas mãos. Não, igreja, não. Para ver se eu recebo alguma coisinha. Não faça isso, busca Jesus, amém? Busca Jesus.
Tem pessoas que brigam por causa de qualquer coisa, por causa de bênção, por causa de título, por causa de status. Busque a Jesus. Busque a Jesus. Busque a Jesus, que o restante Ele vai acrescentando na tua vida. Nós não podemos entrar aqui por causa de um benefício. Antes de você sair de casa, Ele já sonda o teu coração. Ele sabe a tua necessidade. Quando você sai de casa, Jesus, Ele já sabe a tua necessidade. Ele sonda o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe onde Ele precisa trabalhar, o que Ele precisa fazer. Entra nessa casa para adorar Ele, para buscar Ele. Eu fico imaginando aqueles homens brigando, esse pedaço é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, brigando por aquele pedaço de pano. E Jesus, que morra no madeiro, que morra no madeiro. Aqueles homens, literalmente era isso que eles estavam fazendo. Esse pedaço é meu, esse é meu, e pica, e faz, e reparte as vestes em 4 partes, uma para cada uma, para ficar zombando de Jesus, zombando da família, e eles, que morra. Quando nós fazemos isso, quando nós buscamos alguma coisa na frente dele, nós agimos como se ele já estivesse morto, e nós queremos apenas a herança. Quando nós buscamos os benefícios que ele pode nos dar, que a cruz ela pode nos proporcionar na frente dele, é como se nós falássemos para ele: eu quero somente a herança, eu quero somente as bênçãos. Foi exatamente isso que aqueles soldados fizeram. Você não está aqui dessa maneira, né, igreja? Fala para o teu irmão: você não está aqui dessa maneira. Você não está aqui dessa maneira. Você está aqui porque Ele vive, amém? Porque a morte não foi capaz de parar Ele. Você está aqui porque Ele vive, porque a morte não foi capaz de parar. O diabo não conseguiu parar. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você está aqui por isso. Nós estamos aqui por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é em nossas vidas. Nós estamos aqui por isso, igreja. Você está aqui por isso. Entre aqui por isso. Entre por aquilo que Ele é. Entre por aquilo que Ele representa. Adore a Ele. Busque Ele. As vestes representam o seu momento. As vestes representam o nosso momento. Quando nós vamos para a praia, o que nós fazemos? Nós botamos ali uma bermuda bonita, florida, um chinelinho de dedo, e nós vamos para a praia. Quando nós vamos jogar um futebol, os jovens aí gostam de jogar um futebol na quarta-feira, o Rafael vem da turma, você bota ali uma chuteira bacana, um tênis, um meião, uma camisa do Flamengo e vem, e vem jogar um futebol. Quando nós vamos num casamento, você bota uma roupa chique, você vai para um casamento. As vestes representam o nosso momento. As vestes representam o nosso momento. E as vestes de Jesus, elas foram rasgadas em 4 partes, a Bíblia fala. As vestes deles foram rasgadas em 4 partes. Naquele momento, Jesus estava sendo despedaçado na cruz. E as vestes dele estavam sendo despedaçadas nas mãos daqueles soldados. Jesus, quando ele foi crucificado, Jesus ele já tinha sofrido muito. Ele estava todo açoitado, todo ferido. Ele estava ali totalmente exposto, com uma coroa de espinho na cabeça, que perfurava ali a cabeça dele, o sangue derramava pela sua face. Jesus ele tinha sido chicoteado ali com chicotes, com ossos nas pontas, onde que rasgaram as costas e a frente, o corpo todo dele. Então Jesus ele estava sendo despedaçado naquela cruz, com as mãos e os pés perfurados por pregos. E as vestes dele estavam sendo despedaçadas, vestimentas estavam sendo ali despedaçadas na mão daqueles homens. A nossa vida também é assim. Tem momentos que talvez nós estamos em pedaços. Tem momentos que nós estamos também sendo despedaçados por algumas coisas. E assim como aqueles soldados pegaram ali pedaços das vestes dele para
ter algum tipo de argumento para zombar, para escarnecer dele naquele momento. O inimigo muitas das vezes também pega esses fragmentos de nossas vidas, esses momentos que nós talvez estamos em pedaços, estamos ali feridos, machucados, para nos zombar, nos entristecer. Tem pessoas que talvez estão em pedaços neste momento. Talvez você entrou aqui nesta igreja, você entrou aqui neste local nessa noite, talvez você se encontre dessa maneira. Talvez o momento que você passa hoje, talvez você fala: Senhor, eu me encontro dessa forma, eu estou em pedaços, eu estou fragmentado. Talvez meu casamento está sendo despedaçado, a minha família. Senhor, eu estou aqui, mas meus filhos talvez estão vivendo momentos de droga. Eu estou aqui, Senhor, mas a minha vida financeira está arruinada. Talvez você entrou aqui neste lugar e o seu momento representa isso. O teu momento representa esses pedaços. E o inimigo, ele fala: talvez eu vou ficar com um pedacinho para dizer que eu estou controlando a vida dele. O inimigo, talvez ele se encontra com um pedacinho de você para dizer que eu estou controlando, para dizer que eu estou no controle. Mas a nossa vida, assim como aquele momento de Jesus, a nossa vida ela não se resume em momentos, amém, igreja? A tua vida ela não se resume em momentos, pois ele não representa o final da tua história. Talvez você está passando por um momento desse, mas esse momento ele não representa o final da tua história. Esse momento ele não representa o final da tua vida. Esse momento ele não representa o teu final, pois se nós estivermos próximos de Jesus, você terá um final glorioso como ele teve também. Se você estiver próximo de Jesus, você terá um final glorioso como ele teve. A tua vida ela não se resume em momentos. Talvez o seu momento hoje seja um momento de crise nas finanças, crise no seu casamento, crise no teu ministério, crise talvez na tua área financeira, mas esse não será o teu final. Assim como Jesus ele teve um final glorioso, assim como Jesus ele triunfou, eu profetizo na tua vida um final de vitória. Você pode estar até passando por esses momentos, você pode até estar passando por um momento de tristeza, um momento de tribulação, mas como Jesus triunfou, você também irá ter um final glorioso na tua vida e na tua história. Deus ele tem uma nova história para a tua vida. Deus ele tem uma nova história para a tua casa. Deus ele começa nessa noite a escrever uma nova história na tua vida. É a noite de Deus ressuscitar os teus sonhos. É a noite de Deus restaurar a tua história. Se você precisa de cura, Deus ele vai te dar nessa noite. Se você precisa de uma restauração familiar, Deus ele restaura nessa noite. Se você precisa de uma conversão na tua família, Deus visita essa pessoa nessa noite. Eu profetizo um final glorioso na tua vida e na tua história. Talvez você fale: pastor, você não sabe como eu entrei, mas eu sei como vai terminar. Pastor, eu entrei por essa porta arruinado, arrasado, mas você vai sair daqui cheio de Deus, pronto para Deus ele restaurar a tua vida e a tua história. É a noite de Deus restaurar, é a noite de Deus ressuscitar, é a noite de Deus fazer uma grande obra na tua vida. Basta você se aproximar da cruz, basta você se aproximar do Jesus da cruz. Mostra para Deus a tua necessidade nessa noite. Mostra para Deus aquilo que você precisa. Mostra para Deus aquilo a área que Ele precisa transformar. Jesus ele não foi lembrado pelas suas vestes rasgadas. Jesus ele foi lembrado porque Ele triunfou, amém? Jesus ele é lembrado porque Ele vive, porque Ele venceu a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou, amém? Jesus ele é lembrado pelo final glorioso que Ele teve. Ele não é lembrado pelas suas vestes rasgadas. Ele não é lembrado pela tua morte. Ele é lembrado porque Ele vive, amém? Ele é lembrado porque Ele venceu a morte. Lá no versículo 23 e 24, lá diz assim:
Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles, restando a túnica. Fala comigo, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecido numa única peça, de alto a baixo. Fala comigo, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram eles, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Amém? Somente até aí. Eles pegaram as suas vestes, eles pegaram as vestes de Jesus para rasgar. Eles pegaram as vestes de Jesus e rasgaram em 4 partes, como nós já ministramos sobre isso. E eles reparam que por dentro daquelas vestes tinha uma túnica. Existia uma túnica. E a palavra da Bíblia fala que essa túnica ela era sem costura, incorruptível, que foi tecido de alto a baixo. Amém? E eles não puderam rasgar. A Bíblia fala que eles não rasgaram ela, porque aquela túnica não era uma túnica comum. Ela não era uma túnica comum. Só os reis usavam ela. E se eles rasgassem, ela iria perder totalmente o valor dela. Ela iria perder o valor. A túnica que Jesus vestia era a mesma túnica que Deus mandou Moisés fazer ao sumo sacerdote. Lá em Êxodo 28, 31 e 32 fala sobre essa túnica. Eu não vou ler, mas falam que Deus mandou Moisés fazer essa túnica para o sumo sacerdote. A única diferença é que o sumo sacerdote, ele vestia essa túnica por fora, e Jesus ele vestia por dentro. Amém? Jesus ele vestia por dentro e botava uma veste por fora. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Os valores, eles não são medidos por aquilo que é externo. Os valores são medidos por aquilo que é de dentro. Amém? Os valores são medidos por aquilo que é de dentro. As vestes revelam a aparência, aquilo que foi rasgado nas mãos do soldado. As vestes revelam a aparência. E aqueles soldados pegaram as vestes, dividiram, picotaram, rasgaram, simplesmente não deram valor nenhum. Mas a túnica, aquilo que é de dentro, revela a nossa essência. Amém? Revela a nossa essência. E eu vou falar algo forte para você, porque nós já estamos terminando. O que eu aprendo com isso? Não viva de aparência. Nós não podemos viver de aparência. Pois aquilo que é aparência vai rasgar, vai se despedaçar, tem prazo de validade. Aquilo que é aparência tem prazo de validade, rasga, despedaça, não tem valor. Não viva de aparência. Relacionamentos, ministério, casamento, não viva de aparência. Se hoje você se encontra dessa forma, busque ajuda. Busque. Chega no pastor, fala: pastor, me ajuda, porque senão vai se despedaçar, vai rasgar, não tem valor. Mas se for túnica, o diabo ele não pode tocar. Amém? Se for túnica, ele pode até tentar vir rasgar, mas ele vai olhar e dizer: isso é túnica, isso está dentro, isso é essência, isso tem valor, isso vem de Deus e eu não posso tocar. O diabo ele pode até tentar vir rasgar, o diabo ele pode até tentar vir despedaçar, ele pode até tentar vir tocar nessa área, mas ele vai falar: isso não é aparência, isso está no interior, isso é a essência dele. Eu posso até tentar tocar, mas eu não vou conseguir. Isso vem de Deus, está dentro de você, igreja, está dentro de você. Isso não é veste, isso tem valor, é túnica, é túnica. Isso tem valor, está dentro dele. É Deus que entregou. É vida com Deus.
é de Deus, está ligado em Deus. O diabo ele até pode tentar vir tocar de alguma forma, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, estar ligado em Deus. Está dentro dele, a tua essência. Você buscou, você consagrou. Se for veste, ele vai conseguir tocar. Passa a se vestir da túnica. Passa a se vestir da túnica. Pois ele não pode tocar, amém? A Bíblia fala que a túnica ela foi tecida de alto a baixo. Ela foi tecida de alto a baixo. Eles olham para a túnica e falam: essa túnica a gente não pode tocar. Essa túnica a gente não pode tocar. As vestes nós rasgamos, aquilo que é aparência nós rasgamos, nós picotamos, nós estamos roubando, mas essa túnica nós não podemos rasgar, pois ela tem um negócio aí que desce de cima para baixo, a gente não pode tocar. Tudo que começa de cima, ministério, relacionamento, vida com Deus é verdadeiro. O diabo ele não pode tocar, mas se começar de baixo, ele vai despedaçar. Não comece algo de baixo, meu irmão. Não comece algo da terra. Não comece, sempre que for começar algo, começa do alto. Declare isso ao Senhor. Fala: meu casamento é do alto, meu ministério é do alto, meu relacionamento é do alto, a minha família é do alto, é do alto. Não começa nada da terra, pois aquilo que é da terra vai despedaçar. O diabo ele vai conseguir tocar, mas se você conseguir, se você começar do alto, ele vai olhar: poxa, tem um negócio do alto aí que eu não posso tocar, tem um negócio do alto que eu não posso tocar, pois é do alto, vem do alto, é abençoado pelo alto, é abençoado por aquele que está lá em cima. Ele não pode tocar. Não comece nada da terra. Tem muitas pessoas, tem muitas coisas, infelizmente, que estão tendo prazo de validade, pois está sendo começado, o começo está sendo terreno. Tem pessoas começando da terra, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O diabo ele vem, ele acaba, ele destrói. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar, destruir. Ele tem prazer nisso. Aquilo que é começado da terra, ele vem, toca, despedaça. Mas aquilo que é do alto, ele não pode tocar. Aquilo que é do alto, ele não pode tocar. Aquilo que for túnica, que estiver dentro de você, que você começou do alto, que você consagrou, aquilo que está ligado em Deus, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Comece do alto. Música do alto. Mas um teve uma ideia: nós vamos jogar a sorte. Eles poderiam usar, mas eles eram romanos, tinham um valor alto. Sabe o que é a túnica? A túnica é a graça. Serve em todo mundo, mas nem todo mundo quer usar. A graça é proporcionada a todos, mas nem todos querem usar. Todos sabem o valor da graça, o quanto ela é valiosa. Cabe em todos, mas nem todos querem, amém? O valor já foi pago na cruz, igreja. Um alto preço foi pago na cruz. E eles lançaram sorte pela túnica. Mas a maior sorte do homem é se vestir da túnica da graça de Deus, amém? A nossa maior sorte é essa: se vestir da túnica da graça de Deus. A túnica incorruptível. A túnica da realeza. A túnica da graça de Deus, amém? Glória a Deus. Nessa noite, Deus ele quer que a gente se vista da túnica da graça dele. Essa noite, Deus ele quer que a gente se vista daquilo que ele tem para nós. Essa noite, Deus ele quer restaurar. Deus ele quer transformar. Deus ele quer curar. Um alto preço foi pago naquela cruz, amém? Um alto preço foi pago naquela cruz. E nesta noite, se até o momento você, em algum momento da tua vida, você se afastou daquilo que a cruz representa, é a noite de você se aproximar, buscar a Ele, buscar a face dEle e ser transformado por Ele, amém? Eu quero ler algo para vocês aqui, que foi escrito por um homem de Deus. Nós já vamos orar. Jesus deve levar sozinho a sua cruz? Deve Jesus levar sozinho a sua cruz e todo mundo ser liberto?
Não. Há uma cruz para todos. Amém? E há também uma cruz para mim. Quão felizes são os santos no céu, que antes passaram por tristeza aqui, mas agora provam de um amor sem mistura e alegria sem uma lágrima sequer. A cruz consagrada eu levarei, até que a morte me liberte. E então eu irei para o lar, usar a coroa, pois há uma coroa preparada para mim. Amém? É a noite de você tomar sobre si a sua cruz, igreja. Não um fardo de madeira, não uma madeira pesada, pois isso ele já carregou por nós. Mas aquilo que a cruz ela representa por nossas vidas. Se a tua cruz talvez está lá no cantinho da tua casa, tem tempo que você talvez não carregue ela, é a noite de você tomar sobre si a sua cruz, pois há uma cruz para todos nós carregarmos, amém? Existe uma vida de Deus, uma vida de Deus para nós termos aqui, para que um dia Ele nos liberte, e nós iremos presenciar, usufruir dessa coroa que Ele tem preparada para todos nós, amém? Se coloque de pé.